Oi, gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre porquê do biguá. Minha infância inteira tinha vários apelidos aí de ladrão de oxigênio, Master Sucks, narigudo, enfim, foi uma época bem difícil, muito diferente do que é hoje em dia, tá? Eu me lembro que eu chegava no colégio, isso já era tipo quinta série, quarta série, e eu sentava, eu já começava a suar e ficava todo molhado aqui. Daí também eles diziam que eu tinha uma pizza embaixo do braço e zoavam com a minha cara o tempo inteiro, porque eu tenho um nariz muito grande. Agora não vai dar pra ver direito, porque depois de tudo isso eu fiz duas plásticas no nariz, de tanto isso me fez mal. E muito do que aconteceu, eu me lembro, até uma terceira, quarta série, eu contava para minha mãe. Como eu falei no primeiro vídeo, meus pais são separados, tinham acho que 8 anos quando se separaram, e eu fiquei muito longe do meu pai, não tinha contato com ele, então tudo eu contava para minha mãe. Eu estudava no Colégio Rio Branco, no Higienópolis, ali em São Paulo, tem a Avenida Higienópolis. No final da avenida, com uma curva, ficavam as Kombis, que na época eram Kombis, isso faz 35 anos mais ou menos, onde as crianças iam para suas casas. E em um determinado momento, na época, eu contei para minha mãe chorando, ela foi lá, pegou o menino dentro da Kombi, unhou ele, tu não mexe mais com meu filho. Só que esse é o como a mãe lida para proteger o seu filho. A mãe é muito do carinho, do coração, do amor, e o pai é muito de, não, vamos lá, tem que se defender, vamos lá, tal. Então, como eu não tinha contato com o pai, só com a mãe fala, qualquer coisa que você acontecer com você, você me conta, que eu vou lá, eu reclamo no colégio. Só que isso funciona até uma determinada idade aí, com, sei lá, 13, 14 anos no máximo, você ainda se comunica com a sua mãe. Naquela época, então, era muito mais restrita a comunicação de filho com os pais. Hoje eu entendo que essa comunicação é muito mais efetiva do que era na minha época. Na minha época a gente tinha que ficar quieto, obedecer o que o pai ou a mãe falavam e seguir a vida ali. Era muito restrito o teu diálogo com os pais, mesmo os pais tentando, mas toda a cultura daquela época era diferente. No próprio Rio Branco só tinha professores homens, imagina, tinha acho que uma professora mulher só, o resto eram todos homens. As mulheres não tinham espaço ainda nessa época, aí há 30 e poucos anos atrás. E aí, sempre esses apelidos aí que, claro, foi bullying o que eu sofri, né? E em um determinado momento vira uma foto de um biguá e aí fala, ele é o biguá, e eu fiquei muito bravo com isso. Biguá, biguá, e todo mundo, hahaha, biguá. Lembro até que tinha um trabalho no colégio, tinha que fazer um biscoito, foi o biguá cookies, e me desenharam com narigão e tal, e foi uma época assim que muito complicada para mim. E eu vou falar isso no outro vídeo, eu tenho muita raiva porque o meu filho maior, o Henrique, passou por bullying também, ele teve uma lesão no pulso, mas eu vou contar isso num próximo vídeo aí, mais pra frente, vocês vão entender que isso foi o estopim também da separação com a mãe dele. Claro que não foi o motivo principal, mas foi uma contribuição para tudo o que acabou acontecendo. Mas eu vou contar isso mais para frente. Hoje o vídeo é especificamente sobre porquê do biguá. E, enfim, eu fiquei no Rio Branco. Aliás, nada contra o Colégio Rio Branco, tá? Tem gente que tem o Colégio Rio Branco, eu sou muito grato tudo que eu vivi no colégio. Eu tinha bolsa lá, minha mãe não tinha condições de pagar, o meu pai não pagava uma pensão que ajudava. Aliás, como acontece sempre, atrasava a pensão, deu uma série de problemas. Enfim, então sou muito grato. O Rio Branco sempre é uma escola espetacular. Eu acho que se eu não tivesse no Rio Branco, tivesse em outra escola, eu teria sofrido bullying do mesmo jeito, porque era uma conduta minha, por só ter o convívio com a mãe e ficar uma pessoa mais introvertida, com medos, tal.
e eu nunca me defendia, tá? Daí no primeiro ano, depois aí eu já tinha um pouco de convívio com o pai, falei, pai, me fica me xingando, me zoando o tempo inteiro. Daí ele perguntou, e você, o que que você faz? Eu falei, eu fico quieto, eu não rebato, eu não faço nada, tal. Daí ele falou, você vai pegar o próximo que falar e vai pegar o cara e intimar o cara pra briga, tá? Eu falei, pai, eu nunca briguei, eu não vou brigar, meu Deus do céu, isso, vou tomar uma suspensão, a mãe vai ficar brava, vai me botar de castigo. Você vai lá e vai enfrentar o cara e é isso aí, tu é um cara forte. Eu fui jogador de vôlei e treinei em clubes em São Paulo e tal, então eu realmente era um cara muito forte. Eu tinha um porte, eu sou alto, eu tinha um porte forte mesmo. E aí foi o que aconteceu. O cara encheu muito meu saco. Falei, biguá, narigudo, hahaha, yeah. Que é o nariz? Vai furar a bola do vôlei e tal. Eu me irritei tanto que eu peguei e levantei o cara pela camisa, assim, ele me deu um soco na barriga. E como eu falei, era bem forte, eu nem senti o soco dele. Falei, que é, cara? Isso aí é a tua força? Se eu te der um soco, eu te arrebento. E todo mundo, olha lá o Biguá, olha lá o Biguá, meu Deus do céu, e não sei o quê. Mas aí já tava, esse apelido já tinha sido assim, todo o colégio me chamava de Biguá, meu nome é Fernando, né? E ficou Biguá, Biguá, no primeiro ano, quando eu terminei o primeiro ano. Eu não sabia que eu tinha bolsa, né? Eu não tinha conhecimento de toda a briga dos meus pais. Hoje eu tenho maior conhecimento porque eu tenho processo, eu pude ler, pude entender o lado da minha mãe e o lado do meu pai. E hoje eu entendo muito mais a minha mãe, porque ela, 3 filhos, sozinha, ela não trabalhava, porque na época a mulher não precisava trabalhar, era o homem que tinha que manter a casa. E ela realmente, eu consegui estudar tudo por causa dos meus avós maternos que pagaram todo o meu estudo. Sou muito grato a eles, sempre fui, sempre você, sou grato à minha mãe por tudo que ela fez. Mas eu não tinha entendimento sobre isso e por isso que eu vou falar muito sobre isso com vocês, né? E o que eu pensei? Eu poderia fazer um canal Fernando, meu sobrenome e tal, mas é um assunto que ficou muito escondido na minha vida, essa questão do Biguá. E eu acho que é importante, então, já que eu era o Biguá, hoje eu sou o Biguá, mas porque eu quero ser o Biguá, não porque determinaram que eu ia ser o Biguá. E essa história foi até importante para mim, porque eu acabei fazendo 2 plásticas no nariz, eu tinha um ossinho aqui, meu nariz ficou mais grosso aqui, e eles corrigiram esse ossinho, e hoje ele é meio pontudinho aqui, vocês podem dar uma olhada, não sei se vai conseguir ver. E eu acabei ficando mais assim, mais bem apresentado depois disso. Isso acabou sendo positivo para minha vida em diante, entendeu? Porque eu fiquei um cara mais bonito. Isso me ajudou profissionalmente, me ajudou também a conhecer a mulher linda que eu tenho. Então, eu já estou tranquilo com isso. Mas é um assunto que foi muito difícil para mim. Por isso que o canal chama Biguá e todos os canais que eu tô montando tem o nome Biguá, Família Biguá. Provavelmente vou fazer um 3º canal, Família Biguá. Vocês vão ver lá muito o meu relacionamento em si, né? E a Violeta, nossa filha, tá? Então é por isso do Biguá, é um assunto que foi difícil para mim, mas hoje, tranquilo. Eu reencontrei essa turma aí do colégio agora, fizeram um grupo de WhatsApp e tal, que na época eles não fizeram formatura de tanta zona que eles fizeram no colégio. E agora, o ano passado, eles conseguiram finalmente a festa de formatura depois de 30 anos. Então eu reencontrei, todo mundo me chama de Biguá igual, esse é o Biguá, o jogador de vôlei e tal. Então, tudo bem, entendeu? E por isso que o canal chama Biguá. Eu estou fazendo as pazes com essas questões que aconteceram. E é importante falar sobre isso, porque até hoje a gente viu em um colégio Bandeirantes, em São Paulo, se não me engano é Bandeirantes, que o menino acabou, enfim, de uma forma trágica por causa de bullying, agora, em 2025, um absurdo, ou 24, não me lembro. Então é importante falar sobre bullying, eu vou comentar a situação que aconteceu com o Henrique, com bastante detalhe num outro vídeo, porque acho que são assuntos que a gente deve comentar e deve ficar atentos, principalmente com nossos filhos. E isso que eu falei, claro, como eu falei, minha mãe foi uma guerreira, mas
a falta do pai na minha vida gerou muito dessa situação do Biguá, porque se eu tivesse um pai presente, eu teria tido uma atitude mais assim, vou usar esse termo, mas não é bem o termo que eu vou dizer, mais de homem antes. Eu teria me defendido, eu teria aprendido a me defender, porque isso é muito uma energia masculina que faz, ensinar a defesa, ensinar a se portar, ensinar respeito. Enfim, a mãe é mais acolhedora, é mais do carinho, é mais de dar aquele conforto, e o pai é muito de ensinar a se portar, a se comportar, a saber se defender, e muito do que ocorre hoje tem a ver com isso, porque a maioria das famílias hoje é separada, e sempre o convívio com o pai acaba sendo prejudicado. Na maior parte das vezes o pai fica muito ausente, e isso está tendo um reflexo muito grande na atual geração. O pai não está muito presente, e os filhos que se tornaram pais também pela forma que as coisas foram acontecendo, não conseguem exercer da forma adequada a paternidade. Então, tudo isso tem a ver com a atual situação que está no planeta, e eu vou comentar sobre isso também, fazer um vídeo específico sobre isso. É um posicionamento, pode ter pessoas que vão dizer: ah, não concordo contigo, Biguá, porque isso, porque as pessoas devem escolher o que são. Claro que devem, mas tendo o acolhimento e a educação que deveria ter, que eu tive. Apesar dessa questão que eu comentei do meu pai, a minha educação por parte da minha mãe foi uma educação muito rígida. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu pude passar isso para os meus filhos aí, para as crianças, e vamos falar sobre isso aí também no outro vídeo, mas especificamente esse vídeo é para falar sobre o Biguá, e o Biguá vem disso aí. Então eu sou o Biguá, por isso o nome do canal, tá? E vamos lá, o próximo vídeo eu vou falar da situação aí do Rio Branco, mas como eu disse, eu sou muito grato ao Rio Branco, tenho vontade de ir lá visitar, dar uma volta no colégio, relembrar muita coisa, porque eu fiquei do pré até o primeiro ano, foram muitos anos nesse colégio aí, enfim, tenho boas lembranças, apesar dessa questão aí, o resto são boas lembranças. Então o vídeo de hoje é isso, tá? Um abraço, quem quiser se inscrever, dá uma força aí, deixar o like, e eu vou voltar, vou continuar falando sobre isso, vou falar sobre a empresa também. Vamos tentar ajudar as pessoas com que eu tenho conhecimento, do que eu realmente passei. E até o próximo vídeo aí. Um abraço. Tchau.